Eu começo esse vídeo falando com você o que você perdeu neste tempo. Pensa agora em sua vida, coisas que você tinha, pessoas que estavam do seu lado, pessoas que você amava, pessoas que você encontrou na vida que você gostaria de ter levado para a vida toda, pessoas que já não estão mais perto de você. Agora pensa também, de uma forma até mais lúdica, nos sonhos que você teve em sua vida. Nos sonhos que você sonhou durante a sua história que você esqueceu, deixou lá para trás. Nos planos que você fez e que você cancelou por algum infortúnio, por algum problema ou por algo que aconteceu. Pense agora em tudo aquilo que você perdeu em sua vida. Comece a pensar. A mulher da dracma, ela perdeu uma dracma de 10. Isso simboliza, matematicamente, 10% de tudo o que ela tinha. 10% não é muito, se você for pensar. Não é muito a se perder. Mas é exatamente isso que eu quero trazer a você. Nada se perde totalmente. Nada se perde rapidamente. A maioria das coisas valiosas vão se perdendo aos poucos. Uma amizade, ela não acaba do dia para a noite. A não ser se acontece algo extremo. Mas as melhores amizades, elas vão se acabando. Elas vão se acabando. É uma distância hoje, um pouquinho mais distante amanhã. Não ligou essa semana, não conversou esse mês. Na hora que você vai ver, aquela amizade que era tão boa, tão saudável para você, se desfez. Casamento, principalmente. É lógico que existem atos extremos, mas esses atos extremos aconteceram depois de muito vazar. Eu quero dar uma ilustração, eu dei até aqui no culto essa ilustração. No culto eu sempre trago essas mensagens, mas de uma forma bem mais curta, ela tem 20 e poucos minutos só de preleção e é uma pregação também, é muito mais amplo, né? Eu tenho que atingir muito mais pessoas. Aqui não, aqui eu estou específico, eu traço uma rota bem específica para que você possa se alimentar bem da palavra. Eu dei o exemplo da piscina. Eu tive piscina de plástico quando era pequeno, eu acho que você também já teve, já deve ter dado pro seu filho, pro neto, já viu um sobrinho que tinha uma piscina dessa, ou conhece algum amigo que tem um filho que ficava na piscininha. Tem um furinho de nada. Ah, mas esse furinho não vai dar em nada. Ah, é só umas gotinhas que estão vazando da piscina. Um furinho. Quando você acorda no outro dia, a piscina está vazia. Era um furinho. Mas foi saindo água. Foi saindo água. E ninguém repôs água e nem cortou o furo. Ninguém tirou o furo. Ninguém foi lá e tapou o furo. Ninguém colocou água conforme foi saindo. Então aquele furinho foi pingando água fora. Pingando água fora. Pingando água fora. Até uma hora que a piscina se esvaziou. É a mesma situação. O casamento, chegou lá no final. O casamento, houve um adultério, que é a situação extrema do casamento. Adultério. Ou agressão física. Sabe, eu estou falando extremos. Aquilo vai começando de pouquinho. Vai começando. Vai aparecendo sinais. Esfriou, o casamento esfriou. A vontade de estar perto cada vez está melhor. Tem gente se esquivando, tem gente escondendo o celular. Vai acontecendo, é a piscina vazando, gotinha a gotinha. Gotinha a gotinha. Até que chega uma hora que o casamento já não tem mais jeito. É de 10% em 10% sobem todas as dracmas. É exatamente isso. É o casamento que você achou que nunca ia acabar e agora está no final, está nas últimas. O casamento está nas últimas. É a fé. Você fala assim, eu vou fazer um devocional bíblico que você começa todos os dias. Aí daqui a pouco você fala assim, hoje eu não vou ler porque eu estou com dor de cabeça. Só hoje. Amanhã eu leio dobrado. Aí no dia seguinte você fica com preguiça e diz, amanhã eu leio triplicado. E aí você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Chega uma hora que você tem tanta coisa para ler que você nem consegue ler mais. E aquilo que tinha, que estruturava a sua vida, a sua fé, que é a palavra de Deus, que vinha aquela fé para você continuar, para viver, para lutar, para conseguir, para não desistir, que te fortalecia todos os dias, que te mostrava o caminho da verdade, se esfriou. A fé não se perde do dia para a noite totalmente.
Não é assim, eu tenho fé hoje, amanhã eu não tenho mais nada. Existe sim, lógico, pessoas que são bipolares da fé, né? Hoje está cheio de fé, amanhã está... Não, mas a maioria das pessoas tem uma vida equilibrada. E aí está cheio de fé e daqui a pouco para de ler a palavra, daqui a pouco para de orar, daqui a pouco para de frequentar o culto da sua igreja, vai se afastando das pessoas, as pessoas que ela conversava, que dialogava sobre fé, esperança, palavra de Deus, já não são mais as mesmas, começa a se afastar dessas pessoas porque o diálogo mudou e a fé se esfria. Então não é do dia para a noite que a fé se esfria, ela vai se esfriando. A pessoa que faz parte de um ministério também é a mesma coisa. Ela estava lá, todo ensaio ela estava lá, pode me colocar em todas as escalas, mas daí aquela motivação do começo vai passando e aí você já fala, hoje eu não posso ir, amanhã eu não consigo estar, amanhã eu não consigo cumprir essa escala, eu não consigo fazer hoje. Daqui a pouco você vai ver, você está fora do ministério também. Está fora daquele grupo e você se afasta completamente e o seu ministério paralisou naquele lugar, naquela igreja, naquela obra que você estava ajudando e colaborando. Nada se perde com uma grande rachadura. Nada se perde com um grande vazamento logo de início. Porque quando você vê o vazamento, você vai lá e tampa. Aí que está a questão. Lembra da piscina? A piscina tem um furinho. Muitas vezes você nem viu o furinho. Você não viu. Ele estava lá, passou desapercebido, porque ele é tão pequeno que ele passou desapercebido. Você só vai perceber o furinho quando a piscina está vazia. Conseguiu compreender? Essa mulher, quando ela percebeu que ela estava sem a dracma, na mesma hora, em algumas versões diz, diligentemente procurou até encontrar. Ela, na mesma hora, foi e se dedicou a procurar a dracma que se perdeu. Ela não esperou, porque ela sabe que se ela deixasse para depois, depois eu procuro. Aí passa outro dia, depois eu procuro. Aí alguém mudou alguma coisa de lugar, a dracma mudou, varreu a casa, jogou a dracma fora. Aquilo que está perdido tende somente a piorar se deixar para amanhã. É o vazamento. Não, sumiu, está acabando, aconteceu um sinal, esse é o conselho que eu te dou. O primeiro sinal de vazamento, o primeiro sinal que você está perdendo a sua vida, a sua família, o seu filho, o seu marido, primeiro sinal que aparecer, vá e resolva e procure na mesma hora. Porque não se acaba tudo na mesma hora, não é nada drástico. Tudo começa aos poucos e você tem chance de achar ainda. É apenas uma dracma que precisa ser procurada, apenas uma. E se você encontrar, você terá todas as suas dracmas de novo. Pensando também nesta questão da dracma, muita gente vai olhar e vai falar, mas é só 10%. Mas é só uma dracma. Não é nada. Essa dracma não é nada. Que mulher apavorada, né? Que mulher apavorada para sair procurando uma dracma, ela ainda tem 9. Essa dracma é só 10%, não vale nada. Essa frase eu quero que você grave no coração. O que é seu pode não valer nada para ninguém, mas é seu. Então não tente esperar que os outros vão se preocupar com as suas coisas, vão se preocupar com aquilo que você está perdendo, que não tem como. O dever de procurar o que se perdeu é seu e de mais ninguém. As pessoas até vão olhar aquilo que se perdeu, porque esse geralmente é o nosso julgamento. Vê se não é o seu, é natural isso. O filho está nas drogas. Sabe aquele filho que só dá vergonha para a família? Aquele filho que, aquele filho que só causa tristeza na família. E aí você vê uma mãe e um pai não desistir desse filho até o último momento. Aí você fala, por que será que esses pais não param de sofrer com esse menino, com essa menina? Por que eles não param de lutar por ele? Ele não quer. A gente não consegue compreender que do lado de fora a gente está olhando e falando, é só uma dracma. Mas para aquele pai, para aquela mãe, é a dracma valiosa que se perdeu. Não é só 10%, é o filho. Insubstituível. Muitas mulheres
lutando pelos seus maridos, que muitas vezes alcoólatras, muitas vezes passa vergonha no bar, tem que buscar ele bêbado no bar, muitas vezes passa dificuldade, e aí a gente olha do lado de fora e diz, ela tinha que largar esse bêbado, só traz vergonha para dentro de casa, faz ela ter que se humilhar até o bar. Uma mulher que busque a Deus, uma mulher que busca a Deus, que se entrega ao Evangelho, não precisa passar uma vergonha dessa. Arrumou esse condenado. Esse é o nosso olhar do lado de fora. Mas para ela é a dracma perdida, que todos os dias ela tenta recuperar, que ela tenta achar novamente. Todo mundo pode olhar o teu sonho, e eu já vi muitos sonhos meus serem olhados dessa mesma maneira. A pessoa olha de fora e fala, isso aí é só um sonho. Isso aí é só... Pensei, ele deveria desistir disso. Isso aí é uma ideia de... está sonhando demais. Isso aí não vale nada, esse sonho. Ainda bem que ele desistiu desse sonho. Você já deve ter escutado isso. Ainda bem que ele desistiu desses planos. Ainda bem que ela desistiu desses planos. Não valia nada esse sonho. O sonho pode não valer nada para ninguém. Mas é valioso para você. Então busque e encontre, porque se você for ligar para o que os outros falam, você vai paralisar a sua vida, você vai parar de procurar aquilo que é seu. É seu e tem valor. Pode não valer nada para ninguém, mas é seu. E é exatamente isso que os religiosos estavam falando ali para Jesus e para os discípulos, fazendo ainda fermento dos fariseus, fofoca ali no ouvido dos discípulos, né? Fofoca, disseminação de contenda. Eles estavam falando, por que Jesus está atrás destes que não valem nada? Destes que não valem nada, destes que daqui a pouco vão trair ele novamente ali na frente, destes que não se arrependeram, nem capacidade de se arrepender tem. Aqueles podiam não valer nada para ninguém, mas aqueles valiam muito para Jesus. Eram as almas perdidas que Jesus estava buscando. Eram as almas sem esperança, as vidas sem esperança, os sonhos sem esperança que Jesus estava indo de encontro e resgatando. Ninguém mais queria eles, eram os 10%, era a dracma que todo mundo desprezou, mas Jesus foi lá e a encontrou. Publicanos, samaritanos, pecadores, meretrizes, que ninguém mais queria sentar perto, Jesus estava resgatando a dracma perdida. E é aqui que eu trago uma pergunta a você e eu quero que você responda para você mesmo. Qual é a sua dracma perdida hoje? Pense aí. Qual é a dracma que se perdeu na sua vida? Qual é a dracma que está perdida na sua história e que você precisa resgatar? Qual foi a dracma que você deixou esquecida porque você deu ouvido para os outros? Deu ouvido para aqueles que não dão valor àquilo que você tem, àquilo que você tinha buscado, os sonhos que você abandonou lá atrás, as pessoas que você parou de lutar por elas, as pessoas que você já tinha descartado porque aquelas pessoas pareciam que não queriam, as pessoas que são as suas dracmas dentro de casa. Sonhos que são dracmas perdidas, planos que são dracmas perdidas. Eu quero que você pontue agora quais são as suas dracmas que se perderam e que você precisa voltar e procurar. A mulher, na mesma hora que perdeu a sua dracma, foi e saiu a procurar. Na mesma hora. Mas ela fez mais algumas coisas. Eu vou ler no texto para você entender. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acenda uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Qual foi a primeira coisa que essa mulher fez? Perdendo a dracma, ela acendeu a luz. A primeira coisa que ela fez, acendeu a candeia, acendeu a luz. Algumas coisas esta frase acendeu a luz nos traz, tá? Algumas coisas. Primeiro, mostra que essa mulher não tinha uma situação financeira boa. Ela fazia parte do grande grupo de hebreus massacrado por aquele tempo. Sabe que se ela acendeu a candeia estando de noite ou de dia, ela não tinha uma boa entrada de luz em sua própria casa.
Eu fui para Israel e eu recebi até uma palavra do guia, ele estava explicando algumas coisas sobre a casa de Pedro, e ele falou que os hebreus eles eram tão simples que uma janela na casa era o suficiente para ser considerado uma casa de luxo. Uma janela. Se ela acende a candeia porque existia pouca luz do lado de fora, pouca luz solar ou pouca luz das lâmpadas, das candeias da rua que entrava na casa dela. Ela precisava acender a luz porque não tinha como procurar. Acender a luz, nós sabemos que a palavra do Senhor é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você não está encontrando aquilo que se perdeu em você, a vontade de viver, a vontade de lutar por aquilo que é seu, a vontade de batalhar pelo que são seus, a vontade de ler a palavra novamente, você vai falar, como que eu vou fazer para voltar para a fé? Só existe uma maneira, através do Evangelho. Não existe outra. Tem que ter leitura bíblica. O que você está fazendo agora é exatamente isso. Quando eu digo leitura, não se apegue só à leitura do texto. É todo o conteúdo da palavra de Deus que acessa o seu coração, que acessa a sua mente. A primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Acender a luz é ligar a palavra em mim. É o que você está fazendo hoje, assistindo essa aula, fez quando adquiriu esse curso, está assistindo a Ovelha Perdida, ouvindo falar sobre propósito, sobre promessa, sobre tempo de Deus, sobre cansaço. Quando você ouve tudo isso, que a palavra de Deus tem de conteúdo para a sua vida, para o seu interior, você está acendendo a luz. E quando o Evangelho chega a nós, tudo fica mais claro. Quando você acende a luz na sua casa, o que acontece? Você consegue ver tudo com clareza. Você já andou na sua casa com tudo escuro? Por mais que você conheça o ambiente da sua casa perfeitamente, no escuro é difícil caminhar ou não é? Tem que ter mais atenção ou não tem? Você não vê as coisas direito. Sabe quando você apaga todas as luzes e o seu filho fica com medo de dormir? Ou alguém fica com medo porque começa a ver fantasmas na escuridão? Porque na escuridão não dá para ver nada direito. Então, uma blusa pendurada pode virar um monstro na cabeça do meu filho ou do seu filho. Ou até mesmo na nossa. Pode até virar um fantasma à noite, como Jesus virou um fantasma para os discípulos quando eles estavam no meio da tempestade em alto mar. Porque na escuridão é difícil perceber as coisas. Mas quando se acende a luz, tudo fica muito claro. Pode ser uma luzinha de nada. Uma pequena referência de luz é o suficiente. É o suficiente, nós não precisamos de mais nada. Um ponto de luz já ilumina e já elimina a escuridão. Uma palavra que eu tenho a dizer a você, não existe trevas que resista à luz. Não existe escuridão que resista à luz. Não existe noite que resista à luz do dia. Nem um dia, isso nunca aconteceu. O sol nasceu e a noite ainda prevaleceu. Não, isso não existe. Isso não existiu e nem vai existir, pois a escuridão não pode com a luz. Se você agora apagar todas as luzes da sua casa, todas as luzes que você tem ao redor, e acender uma lamparina pequenininha assim, colocar lá do lado, aquela luz já dá forma ao que tem ali ao redor. Eu, quando vou deitar, acendo a lanterna do celular, é o suficiente para eu poder, muitas vezes nem a lanterna, só a luz frontal do celular já guia o caminho. As trevas não têm poder com a luz. E quando a gente absorve a palavra, deixa a palavra entrar em nosso coração, é exatamente essa luz que dissipa todas as trevas. Quando aquela mulher acendeu a sua lamparina, pronto, ela conseguiu ver tudo com mais clareza. Tudo com mais clareza. Acabou. Aquilo que era escuridão não é mais. Agora ficou claro, está à nossa vista. Agora eu consigo ver. E a segunda coisa que ela fez, mediante ao texto, ela acendeu a candeia e depois ela varreu a casa.
Esse ponto é extremamente importante para nós. Quando acendeu a luz, ela viu, a casa precisava ser varrida. E nessa época, Israel, nós estamos falando de uma época com muita poeira. Era comum até quando chegar nas casas lavar o pé antes de entrar. Era muita poeira, muita poeira. Você já fez alguma reforma na sua casa? Já fez? Se você já fez uma reforma, você sabe o que eu estou falando. Fiz uma reforma na minha casa, porque entrou água pelo telhado, no sobrado, nós perdemos a casa toda, e aí nós precisamos fazer uma reforma, e fizemos a reforma. Nós marcamos um pessoal para fazer uma limpeza total na casa. Nós precisamos marcar quase 6 vezes, marcamos uma, ainda tinha poeira. Você ia olhar um cantinho, tinha poeira, aquela poeira se espalhava. Uma semana seguinte, ainda tinha poeira. Um mês depois, ainda tinha poeira. Na hora que aquela mulher acendeu a candela, ela falou, eu preciso limpar a minha casa. Nós estamos vendo aqui as sujeiras que nós acumulamos dentro da nossa vida. Quando a luz da palavra se acende, mostra toda a sujeira que está ao nosso redor. Alguém já varreu a casa? Eu já fiz isso. Pedi perdão aqui para Amar. Me perdoa, amor, mas eu já varri a casa e joguei a poeira para baixo do tapete. É verdade, já deixei lá embaixo do tapete. Ninguém ia ver. Parecia que estava limpo, mas a sujeira estava lá escondida. Mas um dia que a gente começou a procurar algo que se perdeu, com o controle remoto, a chave do carro, quando ergue um tapete, levanta um sofá, toda aquela sujeira, quando a gente acende uma luz, toda aquela sujeira que estava na casa é revelada, vem às claras e a gente começa a ver que existe muito a se limpar. Quando a gente recebe a palavra, a gente vê que tem muita sujeira e por isso não estamos encontrando aquilo que se perdeu. Existe muita coisa que está perdida em sua vida ainda, porque ainda existe muita sujeira a ser limpa. Acenda a luz, veja o que está sujo para encontrar aquilo que se perdeu. Aí na sua casa, cadê a dracma perdida? Para encontrar, eu preciso varrer a casa. Na hora, eu preciso limpar o que está sujo. E a sujeira embaixo do tapete, está na hora de tirar o que você varreu para baixo do tapete. Está na hora de bater as almofadas. Está na hora de levantar os cobertores. Está na hora de bater os cobertores. Está na hora de limpar a casa para que a gente encontre o que se perdeu. Está na hora de tirar tudo aquilo que é sujeira da sua vida. Veja se existem amizades, conteúdos, tempos jogados fora, que são sujeiras, que estão manchando a sua casa e fazendo com que você não encontre aquilo que se perdeu. Existe alguma coisa a ser limpo aí? Se existe, você precisa limpar. Para fechar e terminar este segundo vídeo, e a gente dá início ao terceiro vídeo. Ela precisava ter azeite na candeia. Azeite é uma coisa cara até hoje. Eu não estou falando do azeite do passarinho lá, eu nem sei qual é o nome, que custa R$6, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando azeite bom custa caro. Azeite extra virgem custa caro. Azeite de prensa fria custa caro. Um azeite na época era caríssimo, muito caro. E o azeite era usado para tudo. O azeite era uma iguaria, usado para tudo. Quando a gente olha hoje, a gente vê que existem alguns elementos que são usados para tudo, como o petróleo. É usado para muitas coisas. O petróleo é uma iguaria, se a gente for pensar. O preço do petróleo, por mais que tenha muito, por mais que em alguns países seja barato, mas você olha a gasolina no nosso país, está caríssimo. Caríssimo. O petróleo, você consegue fazer gasolina, você consegue fazer outros tipos de derivado de outras derivações do petróleo. E existe uma infinidade de produtos que dá para fazer com petróleo. Na época, o azeite era usado para muitas coisas. Azeite é usado para santificação. Presta atenção nisso. Azeite é usado para comida, para fazer alimentação. Azeite é usado para deixar os animais imunes a bichos, a questão do berne, para não dar bicho na cabeça do animal. Tem que passar azeite. O azeite é usado no templo. O azeite ele é usado para acender a candeia.
Olha só, o azeite era muito utilizado, o preço do azeite era extremamente elevado. Aquela mulher pagou o preço para ter uma candeia acesa. Imagina só ela sem a candeia acesa. Essa lição você precisa guardar para a sua vida. Temos que viver pelo Evangelho. E este é o preço a ser pago. E este preço é leve. Esse preço é momentâneo. Pois o maior preço Cristo já levou na cruz, que são as nossas dores, as nossas enfermidades, o preço do nosso pecado, Cristo já levou, para que nós possamos ter azeite e para que nós possamos ser luz. Para ter a lamparina acesa, eu preciso ter azeite. Azeite me custa. Para manter a palavra acesa em meu coração, eu preciso viver segundo o Evangelho. Eu preciso ter azeite e viver segundo a palavra de Deus. Ser um embaixador da palavra de Deus. Ser uma carta viva onde quer que chegue. Ser o Cristo, a representação do próprio Cristo, aonde quer que coloquemos os nossos pés. Todo mundo que conversar com a gente vai ver que o nosso diálogo tem a ver com o Evangelho, tem a ver com Cristo, tem a ver com vida, tem a ver com transformação, tem a ver com amor ao próximo. Tem que amar o próximo, tem a obrigação do cristão amar o próximo, tem que dar o fruto do Espírito, tem que manifestar a palavra de Deus, tem. Esse é o preço a ser pago, é o azeite que mantém a nossa lamparina acesa para que a gente possa encontrar o que se perdeu. Procurar diligentemente, acender a lamparina, ter azeite, varrer a casa. E aí sim, procurar até encontrar. Procurar até que se encontre. A palavra diligentemente não é aquela questão de procurar, dar uma meia procurada. Não é tentar, não. É procurar incansavelmente. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão. Diariamente, toda hora, todo minuto, estar entregue, buscando aquilo que se perdeu, baseado unicamente, fundamentado na palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, que é luz para a nossa vida, varrendo as nossas sujeiras do dia a dia, para que a gente possa encontrar tudo aquilo que se perdeu. Jesus nos encontrou, pois estávamos perdidos. Ele varreu a sujeira da nossa vida, varreu a sujeira do nosso mundo, varreu a sujeira da humanidade, colocou azeite, crédito que não tínhamos, com a sua própria vida, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. E nós, juntamente com ele, ressuscitamos também. Próximo vídeo, nós vamos falar o que Jesus disse aos fariseus.